Maravilha, gente. Bom estarmos juntos. Hoje, o Sala de Espera, que é esse nosso programa focado em saúde mental, não vai ser só comigo. Lembra? Eu já tinha conversado com vocês que de vez em quando a gente vai ter pessoas aqui para conversar e tirar dúvidas e ouvir. E o Guilherme, meu filho, quis ser a primeira pessoa a participar do Sala de Espera. A gente vai falar sobre saúde mental. Se apresenta aí, diz quem você é. Oi, meu nome é Guilherme Matoso Lima, filho de Rogério, já falou, né? Mas assim, eu vim pra cá não só por isso. Também vim por causa de algumas dúvidas que eu fiquei pensando assim. Como será que vai ser isso? Aí eu pensei, será que é um negócio que meu pai tá gravando pros idosos? Alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando e meu pai não me respondia. Aí agora a gente tá aqui. Então, papai, como é que é esse negócio da saúde dos idosos? Esse programa que a gente está gravando chama-se Sala de Espera. O Sala de Espera surgiu da ideia de ter um acesso. Os canais de YouTube que você vê de vez em quando. Então, esse é um canal de YouTube chamado Sala de Espera. É como se a gente estivesse com um períodozinho para parar um pouquinho, pensar um pouquinho, colocar a cabeça em ordem e ajudar a nós mesmos, todos nós e as pessoas, evidente, a gente ter uma vida melhor, entendeu? E as cadeiras amarelas, elas têm um motivo. Em setembro, a gente tem no cronograma que chama-se Setembro Amarelo, que é um momento onde a gente fala sobre saúde mental e tudo. Então, as cadeiras amarelas têm esse objetivo também, que é de lembrar o quanto é importante saúde mental. Você sabe o que é saúde mental? Conta aí, o que você acha que é quando você escuta isso, saúde mental? Eu acho que saúde mental é cuidar dos idosos, cuidar das pessoas idosas, das pessoas que têm algum problema. Mas o que é saúde mental para você, para o Gui? O que é uma coisa legal para você? O que é para você isso? Para mim, a saúde mental é fazer as pessoas ficarem melhores e ficarem felizes. Entendi, mas aí você está focando nas pessoas, nas outras pessoas. Eu quero que você fale sobre você, a sua saúde mental. O que é importante para a sua saúde mental? A minha saúde mental é que eu entendo que todo mundo come feijão. Eu não como porque eu tenho um pouco de nervoso e tal. Mas eu como brócolis, cenoura, batata, um monte de coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás e conversar sobre isso. Saúde é um conjunto de coisas que quando estão juntas a gente percebe que está saudável, a gente se percebe saudável. Isso tem a ver com uma parte biológica do corpo palpável, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com nossos conceitos, tem a ver com o modo que a gente enxerga a vida. A gente chama isso de biopsico, social e espiritual. O que isso quer dizer? Bio de biológico, psíquico de mental. Então, biopsico, social, que é o de convívio, a gente exercer um papel social na comunidade, e o quarto é o espiritual. Aí, quando essas quatro coisas estão presentes, a gente tem saúde. Não significa não ter doença. Muito pelo contrário, a gente às vezes pode estar com uma doença bem importante, tipo seu irmão. Pode estar com uma doença, até uma doença até grave, mais grave do que seu irmão, uma doença importante, e a gente pode estar saudável mesmo assim. A gente pode estar com dor no joelho, como eu estou com dor no joelho, e mesmo assim estar saudável. E eu fico um pouco enjoado, mas o meu enjoo é um enjoo meio diferente, que minha mãe sabe que o meu enjoo é de fome, não é de enjoar. Então, e aí o fato de você estar enjoado não significa que você não está saudável. Muito pelo contrário. O teu corpo manifesta um enjoo quando você está enjoado e está com muita fome, por exemplo.
mas isso não faz com que você não esteja saudável. Então, é importante para você e para quem está ouvindo a gente compreender. Saúde não depende só da inexistência de doença. A gente pode estar com doença, inclusive doença grave terminal, com risco de morte, evoluindo para isso, e está saudável. Depende desse arranjo que é multidimensional, que tem múltiplas dimensões juntas. E aí quando a gente fala, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente agora está falando nesses 4 campos, bio, psicossocial, espiritual, só que naquilo que a gente chama de eu. A nossa mente, Gui, que é a parte que o papai cuida, é como se fosse uma percepção, ela gera uma percepção de que nós somos pessoas, indivíduos, e que a gente interage com o que está em volta. E essa interação é como se fosse um videogame que você gosta. E essa percepção, essa conexão do videogame faz com que a gente aprenda, com que a gente ensine, que a gente tenha coisas que dão prazer, coisas que dão dor, que a gente sofra, que a gente chore, que a gente fique feliz. Então essa interação... Assim vai. Oi? E assim vai. E assim vai. E aí essa interação toda faz com que a gente lide com a vida. E quando isso está funcionando bem, a nossa saúde mental está boa. Quando isso não está funcionando bem, é como se a gente estivesse com óculos que mostra que as coisas não estão legais. Então, vamos voltar à primeira pergunta. O que é saúde mental para você? Para mim? Pro Guigui. Para mim, a saúde mental é cuidar das pessoas, também de mim, com o maior carinho possível. Carinho é uma coisa muito importante, né? Carinho dá a sensação de acolhimento e dá uma coisa chamada de legitimidade, que é quando a gente entende que a nossa dor, ela também é importante, né? Isso faz com que a gente tenha um jeito de agir no mundo que é mais carinhoso. A gente respeita as diferenças, a gente tenta ser legal com as pessoas, a gente tenta ser justo com as pessoas, mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter isso, né? Imagina, a gente não pode dar uma coisa que a gente não tenha. Eu não posso dar para você uma coisa que eu não tenho, você não pode me dar uma coisa que você não tenha. Então, para a gente poder ser justo, carinhoso, acolhedor, ser alguém que pode dar esse momento de carinho, a gente também tem que ter isso com a gente, sabe? A gente só dá o que a gente tem. Então, a primeira pessoa que você tem que cuidar para que você possa ajudar os outros é de você mesmo. E o que? Com certeza, do seu irmão também, de todo mundo que você gosta. E de quem você não gosta também. A gente tem que cuidar até de quem a gente não gosta. Eu sei. Mas o ponto que eu quero que você tente entender agora é o que faz você ter carinho, acolhimento, respeito para poder dar para as pessoas. O que em você é importante, que faz com que você esteja bem para você poder dar isso para os outros? Eu me sinto de um jeito saudável e também bem. Mas às vezes algumas coisas acontecem. Mas isso tá tudo bem. Agora o que acontece é as coisas muito ruins que as pessoas não ligam. Tipo, quando eu tava enjoado na escola, eu pedi ajuda pra minha amiga Júlia e ela me ignorou. Igual a enfermaria. Acontece. A gente às vezes está num momento que está precisando de ajuda e quem está do lado não consegue enxergar. Não, Isso não faz da Júlia uma pessoa ruim. eu sei. Não, ela enxergou, me viu e virou o rosto. Então, ela te viu enquanto corpo, mas ela não conseguiu sentir o que você estava sentindo. Ela não conseguiu
saber que você estava precisando de fato de ajuda. Ela acabou não ligando para isso. Isso não significa que ela é uma pessoa ruim. Significa que naquele momento ela tinha aquilo para dar. E talvez ela já tivesse isso porque ela tinha tido outras coisas na vida dela, a gente não sabe. Talvez ela estivesse chateada, talvez ela estivesse com dor, talvez ela estivesse irritada, talvez ela estivesse irritada com você. A gente não sabe. E não importa. Sabia? Importa é como a gente vai lidar com essa informação. Conta pra mim. Isso te machucou, te incomodou? Não, eu fiquei de boa. Pronto, que coisa legal. Entendeu? O ponto é o seguinte, Gui, para a gente ter uma saúde boa, inclusive saúde mental, a gente tem que ter uma rotina de coisas que ajudam a gente a ficar bem. Se a gente começa a não fazer atividade física, comer um monte de besteira, não dormir bem, brigar com todo mundo que está em volta, não ter um momento de reflexão, não parar para pensar sobre nós mesmos, sobre a vida. Se a gente não tiver significado, a gente acaba adoecendo. E um modo didático, um modo para poder falar sobre isso é que a gente não adoece só biologicamente, a gente adoece em que a gente fala de alma, sabe? A gente adoece nas emoções, a gente adoece nas ideias, as ideias que ficam na cabeça, a gente adoece no modo que a gente enxerga a vida. E aí isso gera problemas pra gente, porque aí a gente passa a ter isso e dá para as pessoas isso. Igual quando a gente está com raiva. Quando a gente está com raiva, a gente acaba dando para as pessoas, principalmente para quem está em volta, um pouco dessa raiva. A gente acaba sendo raivoso com as pessoas. E isso também não é legal. Então aprender a lidar com essas coisas, as emoções, é super importante. Entendeu? Tem mais alguma dúvida? Tenho. Então fala, pergunta aí. A consistência é um tipo de coração cardíaco? A consistência é um tipo de Coração cardíaco. coração cardíaco? Olha, eu não sei direito, porque coração é cardíaco, que quer dizer coração. É a mesma raiz de palavra. Então, é como se a gente estivesse falando assim, o amarelo e o... Preto. Não, amarelo é amarelo, as duas coisas são amarelo, entendeu? Cardíaco e coração falam da mesma coisa. Mas a consistência tem a ver com o coração? Tem. Quando a gente age com o coração, a gente age com coragem. Coragem é agir a partir do coração. Então a gente age com coragem porque a gente está alinhado, presta atenção que isso é importante. Agir com o coração não é agir com as emoções que vêm. É agir com um alinhamento entre o que a gente acredita e o que a gente faz. Então eu acredito numa coisa e eu vivo essa coisa. Isso gera um alinhamento. Então isso fortalece, Gui, o nosso cardíaco. E isso, agir fazendo o que a gente acredita, é o que dá para a gente disciplina que gera consistência. Consistência é conseguir fazer as coisas de maneira continuada, ser consistente naquilo que a gente está fazendo. Então, para ter consistência, tem a ver com o coração, tem a ver com coragem, tem a ver com agir com coragem. E agir com coragem é alinhar o que a gente acredita com o que a gente faz. Quando essas duas coisas estão juntas, a gente age com coragem. Entendeu? Acho que nosso tempo acabou. Já deu o tempo do programa, são 10 a 15 minutos. Vamos despedir do pessoal. Gente, bom estar com vocês. Hoje a nossa conversa foi com o Guilherme. Prazer estar contigo, filho. Um beijo, queixo e uma pata de caranguejo.